Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo você vai conhecer um pouco da minha trajetória acadêmica. Então, como você já deve ter percebido, nem sempre as coisas foram tão óbvias e tão, como que eu posso dizer, preditivas de onde que eu ia chegar com a minha vida acadêmica desde lá do ensino médio. Então, contextualizando quem que era Yasmin na escola no tempo do colégio. Bom, eu não era uma aluna ruim, eu era uma aluna que tirava sempre ótimas notas, sempre fazia tudo que era proposto, era uma ótima aluna para o conteúdo que era dado. Então, me faltava muito uma coisa que eu aprendi na faculdade, que é ser autodidata. Então, por exemplo, você aprende uma coisa hoje, mas será que essa coisa que você aprendeu, só ela, é suficiente para você chegar onde você quer? Então, esse era o ponto que me faltava. Então, eu era uma aluna que fazia tudo o que era necessário para tirar ótimas notas e ter um bom desempenho, mas eu nunca me toquei que o que é dado na escola pública não te dá nem chance de ganhar uma bolsa, seja onde for. Então, o que acontece? Se você pegar meu boletim, 9, 10, 9, 10, 9, 10, não foi suficiente para eu ganhar uma bolsa fazendo Enem. Falando em Enem, quando eu fiz o Enem apenas uma vez, no terceiro ano do ensino médio, e francamente, a escola foi bem deficitária em questão de vestibular, dessas coisas. Então, pela escola, eu nunca tinha escutado a palavra vestibular, FUVEST, Unicamp, que seja, até vestibular de universidade privada, nada. A gente só tinha que fazer o Enem no final do ano, era isso. E vestibular se resumia só ao Enem. Adendo, o Enem é muito importante, mas ele não é o único no universo, tá bom, gente? Fica a dica. Ok, então lá foi Yasmin. Assim, as minhas expectativas eram as mais altas possíveis. Tipo assim, eu sou uma boa aluna, lógico que eu vou ganhar uma bolsa pro que eu quero, que é fisioterapia. Então, o que aconteceu? Quando chegou o Enem, fui lá fazer a prova, que é apenas interpretação, segundo fontes desconhecidas. E o que aconteceu? Quando chegou o resultado, eu fiquei muito pasma, assim, pasma. Porque a minha média, eu acho que foi, assim, sendo bem otimista, assim, eu não lembro os quebrados, mas dava menos que 450. Então, é uma nota péssima pra você querer competir com uma bolsa. E tem um agravante. O agravante era que eu, às vezes, ganhava concurso de redação, principalmente quando eu tava ali antes do ensino médio. A minha nota de redação foi 400. Tudo bem, eu sabia como era o modelo de redação, eu não sabia, mas mesmo assim, doeu, magoou. E o que aconteceu depois disso? Eu fiquei muito triste, chorei. Mas, graças ao universo e aos meus pais, eu sempre trabalhei durante o ensino médio. Então, eu vendia miçangas, literalmente. Então, se vocês precisarem de miçangas diferentes, falem comigo. Que eu acho que isso eu tenho um bom gosto. Então, eu sempre economizei justamente por causa da faculdade. Mas não por mim, mas por conta dos meus pais me incentivarem. Porque eu tava crente que ia ganhar uma bolsa. Mas como eles falavam assim, vai que você não ganha e tudo mais, você pelo menos já tem um meio pra você conseguir fazer, se isso não acontecer. E graças que tinha esse plano. Então, se você tá vendo esse vídeo, você ainda tá no ensino médio, duas coisas. Trabalhe, se você tem condições, e economize dinheiro, claro. E segundo, estude. Estude mais do que estão te passando na escola, tá bom? Só esses dois recados. Então, mesmo não conseguindo uma bolsa, naquele momento, como eu tinha economizado, eu conseguiria fazer a faculdade que eu gostaria, que era fisioterapia. Tinha uma universidade que eu gostava muito, que gosto até hoje, que é a Universidade de Mogi das Cruzes. Então, um dia eu fiz uma visita lá, gostei muito do campus, gostei muito da estrutura, fiquei encantada. Então, assim, tendo já uma noção, aí fui lá na universidade junto com os meus pais pra ver, o que precisa pra fazer a faculdade aqui. Você pode ingressar com a nota do Enem. Sério, que legal. Quanto foi sua nota? 400 e pouco. Não dá não. Então, porque assim, precisava de uma nota, e principalmente precisava de uma nota superior a 400 na redação, o que eu não tinha. Então tinha que fazer o vestibular ali tradicional para conseguir ingressar.
Mas ele estava numa modalidade diferente que você conseguia fazer a prova ali mesmo, em determinados horários. Eu fui fazer essa prova. Fui assim com o coração na mão, porque, se eu nem conseguir a outra prova, imagine essa, né? Vamos ver, vamos tentar. Graças que deu certo e eu consegui entrar na Universidade de Mogi das Cruzes pra fazer o curso dos meus sonhos. Um adendo aqui que eu esqueci de falar. A Yasmin não teve SISU, ProUni, FIES, enfim. Amigo, nessa época, o sistema do SISU, do ProUni, do FIES, eu não sei se mudou, porque a minha nota também mudou, então eu não sei mais. Que, por causa da nota de redação, principalmente, menos que o 400, você não conseguia ingressar, nem tentar bolsa de nada que você imaginar. Mesmo um curso novo que abriu lá no final do mundo, em Marte, você não conseguiria competir. Não conseguiria nem se inscrever. Esse foi o cenário. Então eu olhava as opções e não tinha. Então esse foi o fato. Não teve SISU, não teve ProUni, não teve FIES, porque a minha nota não permitiu competir com nada disso. Ok, mas eu passei no vestibular tradicional da UMC, consegui ingressar no curso de fisioterapia. E aí é que as coisas começam a melhorar drasticamente na minha vida. Porque a faculdade, ela é um ambiente assim muito efervescente para você ganhar autonomia, aprender a ser autodidata e ter sede por conhecimento. Então, se você tá nessa vibe, não tá na vibe do barzinho, provavelmente você vai ver que você vai sair uma pessoa muito melhor do que você entrou. E foi isso que talvez tenha acontecido comigo. Porque eu aprendi muita coisa, aprendi a pesquisar, eu adorava ir pra biblioteca, adorava, ficava lá vendo as matérias, as disciplinas que eu ia ter, revisava o conteúdo, adorava, assim, me encontrei. Mas quando eu entrei na faculdade, antes de chegar nessa parte legal, teve o ponto de adaptação. Então, eu saí de uma escola extremamente fraca, Enfim, tinha professores maravilhosos na escola? Tinha. Mas assim, vamos colocar 10%. Enfim, voltando. E assim, meu Deus, aí você conversava com o pessoal, você é da onde? Eu sou da ETEC, eu sou de não sei da onde, sou do Objetivo. Aí você olha assim, pessoal tudo com um background muito bom, assim. Você assim, nossa, organela, nunca ouvi falar numa organela na minha vida. Aí você fica assim, meu Deus, será que eu vou dar conta disso daqui? Fiquei muito bitolada, fiquei assim, nossa, eu vou estudar, tenho que estudar 3 vezes mais do que esses caras pra conseguir a média. E aí tem uma história muito engraçada, que é da primeira prova que eu fiz. Tinha 2 matérias que era na segunda-feira. Era História e Fundamentos de Fisioterapia e Psicologia em Saúde. Eram 2 professores. Antes do intervalo uma matéria, depois do intervalo outra matéria. E a primeira prova estava marcada lá, História e Fundamentos. Aí estudei, fiz até musiquinha pra lembrar das datas, uma coisa maravilhosa. Tava assim, com tudo assim, afiado. Quando eu cheguei na sala, assim, a primeira aula era de fundamentos, mas o professor normal, passando as coisas na lousa, assim, mas gente, e a prova? Não, Yasmin, a prova é de Psicologia em Saúde. Aí eu fiquei assim, não, seja o que Deus quiser e vamos. Assim, a sorte é que eu tava estudando um pouco antes, tava revisando e tal. Fiz essa prova e, por incrível que pareça, mesmo estudando pra prova errada, acabou dando certo na prova que era naquele dia. Então, ali eu parei de ficar cismada com as coisas e consegui fluir, consegui me soltar na parte de estudos e foi muito bom. A partir dali as coisas melhoraram. Bom, e como que eu cheguei na pesquisa e tudo mais? Na UMC tem uma tradição muito forte em iniciação científica. Então, muitos professores são mestres, doutores e sempre vão incentivar a pesquisa, principalmente para os alunos que têm uma tendência à docência. E assim, eu achei legal. Uma colega, que é a Lara é muito legal, ela queria fazer PIBIC, ela já estava mais à frente um pouco do tempo dela, digamos assim, na época. E ela convidou para fazer o PIBIC junto com ela e a gente fez, foi uma experiência muito legal. Confesso que nessa época eu não contribuí tanto, porque eu não sabia tantas coisas assim sobre
ciência, a BNT principalmente, enfim, tiveram que ter paciência comigo. Mas, assim, foi uma experiência que, depois que eu aprendi as coisas, eu achei extremamente legal, extremamente, assim, relevante. E eu fiquei encantada. E, durante isso, depois, eu me deparei com um artigo que falava sobre a influência da música, de treino musical, em habilidades como, por exemplo, até mesmo como o QI, como a música, o ensino musical pode melhorar coisas como QI, coordenação motora, e eu fiquei encantada com esse artigo, falei assim, nossa, eu quero fazer uma pesquisa sobre isso, né, sou encantada com música, e conversei com uma professora que eu admirava muito, né, e deu super certo, ela abraçou a ideia, foi a iniciação científica assim, da minha vida, eu diria, e assim, ela me abriu muitas portas mesmo, porque eu aprendi muitas coisas, aprimorei o que se tem na literatura sobre o assunto e também permitiu uma porta para o meu mestrado. Quando eu terminei a faculdade, mas vamos a um ponto importante desse meio tempo, de terminar a faculdade até a iniciação científica tem um lapso temporal que eu esqueci de falar, que é a questão do estágio. O estágio por si só era uma parte que eu estava muito ansiosa para ter, mas tínhamos um problema, porque se eu não estava trabalhando, não teria como eu pagar a faculdade, certo? Não teria como. Então, necessariamente, Yasmin precisava de uma bolsa, de preferência 100%. Então, o que Yasmin fez mais ou menos ali no segundo ano da fisioterapia, que ela se tocou nisso, começou a fazer continha. Comecei a estudar pra Enem, falei assim, isso daí dá bolsa, eu preciso de uma bolsa, então vamos tentar fazer esse negócio. E eu fiquei estudando, por onde que você estudou, Yasmin? Telecurso, online, online não, telecurso do YouTube mesmo, aquele telecurso que passava na televisão, só que eu assistia no YouTube e pegava as apostilas de algum site que distribui as apostilas por aí. E videoaulas do YouTube. Foi o que eu fiz simulados e foi isso. Quando chegou no famigerado último ano, por incrível que pareça, eu consegui uma bolsa 100%. Passei em primeiro lugar no ProUni de fisioterapia no UMC. Então, deu tudo certo. Tudo garantido. E voltando, quando eu terminei o curso de fisioterapia, eu tinha algumas opções. Especializações na parte de neuro, assim, me tentavam muito, e fazer o mestrado. Confesso que o mestrado, eu não sabia se eu ia investir nisso naquele momento ou depois. Era uma meta, tipo assim, é uma meta fazer especialização, é uma meta fazer mestrado. Não sabia qual ia vir primeiro. Principalmente porque eu achei que talvez priorizassem pessoas que tivessem mais experiência na área do que uma pessoa que acabou de se formar. Mas o destino foi muito generoso comigo. E quando eu finalizei a fisioterapia e também fiz a inscrição, assim, fiz a inscrição para as residências e também para o mestrado, a primeira que saiu foi a do mestrado, deu certo a entrevista, tudo, e não tive nem dúvida de fazer o mestrado, que era o que eu queria na parte de engenharia biomédica, que é criar coisas, criar dispositivos, software, jogos para reabilitação, que é uma coisa que me encanta muito. Então eu fui fazer o que eu realmente queria fazer, aonde eu gostaria de fazer, e pasmem, a minha orientadora da iniciação científica é a mesma orientadora que me orientou no mestrado e agora também no doutorado. Então, eu acho que boas escolhas me trouxeram até aqui. E, assim, por mais que muitas coisas não foram como eu planejei, por exemplo, ter conseguido a bolsa de primeira em algum lugar, e até mesmo numa federal, eu não troco o meu caminho de hoje por nada, porque eu não tenho muito como explicar, mas fazer o que você gosta, trabalhar com o que você gosta, ser pago pra fazer o que você gosta, é algo que não tem preço. Então, assim, mesmo que as coisas não tenham dado tão certo, que não foi do jeito que você planejou, talvez tenha outro caminho mais legal pra você seguir. Talvez basta você olhar com carinho para o que está acontecendo. E é isso, gente. Esse é um pouquinho da minha história. Então, é isso. Basicamente é isso, não tenho mais o que dizer.
E bons estudos. Me conta aí como foi a trajetória de vocês, o que vocês pretendem, o que vocês planejam. E bons estudos ou boas provas.